Esse trecho bíblico, ele inicia com as seguintes palavras: no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. No Monte Sião, apontando para o futuro, Monte Sião, aonde fica a cidade de Jerusalém, a cidade amada, preciosa aos olhos do Senhor. Mas isto não é uma realidade passada, mas é uma realidade futura. Fala da nova Jerusalém, no local onde todos haveremos. Profeticamente Isaías fala que todos nós haveremos de morar no futuro, quando se cumprir a plenitude do reino de Deus. Lá no Monte Sião, aonde estaremos reunidos, quem nos convida para esta festa grandiosa é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem controle sobre toda a criação, sabe o que é o início e sabe o que é o fim. E todos os povos do mundo estarão reunidos nessa festa. E eu olho para mim, e eu olho para o mundo à nossa volta. Há distinção entre novo e velho. Há distinção entre pobre e rico. Há distinção entre diversas igrejas. Há distinção entre raças. E Deus está dizendo por meio do profeta que vamos ser todos um povo. Lá não vai ter gente de traje e gente maltrapilha. Todos estarão vestidos da mesma forma. E o dólar não vai valer nada, e muito menos o ouro, porque todos seremos iguais. E nós estaremos num banquete. Banquete é uma coisa muito legal, muito chique. O tal banquete preparado por Deus. E o que tem num banquete? Quando li esse trecho, a primeira coisa que eu me perguntei: o que há no banquete? Um banquete não é feito sozinho, um banquete não é feito entre duas pessoas. O banquete, ele prevê uma comunhão de pessoas, é um grupo de pessoas reunidas. O banquete também não é pouca coisa, é muita comida, abundância de alimentos. E o banquete também não é um local onde as pessoas estão tristes, aborrecidas, choronas, mas é um lugar de muita e muita alegria. O banquete é uma festa, um festão que aparece lá do início até o final da Bíblia. Por exemplo, quando ocorria um casamento semelhante ao Caná da Galileia, era tido como um banquete. Quando havia a festa do final da tosquia das ovelhas, lembrando da evangelização, lá também o patrão fazia um banquete para os seus empregados, os seus pastores. E nós lembramos da história do filho pródigo, que quando ele voltou para casa, o pai preparou um banquete. Agora, o banquete é um banquete de Deus, e Deus é quem faz o convite, porque se é a gente, nós temos preconceito e nós temos limites, e nós muitas vezes convidamos somente aqueles que nós gostamos. E Deus não, Ele convida a todas as pessoas. E muitas vezes, lembrando o trecho de Jesus, que Ele diz que o Senhor fez um grande banquete, e muitos daqueles que foram convidados não vieram, não apareceram. E daí Ele mandou o empregado caminhar pelas estradas e recolher aqueles que estavam desamparados, e esses foram acolhidos na festa, no banquete de Deus. Mas continua escrevendo Isaías: no Monte Sião o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas
os vinhos mais finos. A gente fala de abundância, de coisa boa, mas o que faz a comida ficar boa? Não é tanto a qualidade da comida, assim eu penso, né? Mas muitas vezes é a nossa fome. Porque se você está com fome e está com sede, aquilo é que faz o alimento ficar ainda mais gostoso. E agora pense no banquete preparado pelo próprio Deus. O que pode ser isso? O vinho mais caro, o vinho mais fino deste mundo não se compara. A carne mais macia, a carne mais gostosa, o bezerro melhor preparado, não se compara à vida abundante que Deus nos oferece, o banquete que Ele vai nos preparar lá adiante. Continua o trecho. Nele haverá as melhores comidas deste banquete, os vinhos mais finos, e ali Ele, Deus, acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Quando fala em choro e em tristeza, a razão é o pecado deste mundo. E o pecado, ele leva à morte. Nós vivemos num mundo onde prevalece a morte, onde existem muitos sinais de morte. E quando a gente pensa em morte, não é somente morte física, que chegou ao final da vida, como cantamos na última estrofe, mas os sinais da morte, e a morte está presente. Quando um de nossos rios aqui é poluído, isso é morte. Quando a qualidade do ar de uma capital onde nós moramos está poluído, isso é sinal de morte. Quando eu vejo políticos entrando, concorrendo simplesmente para manter o poder, isso é sinal de morte. Tem pessoas velhas que não saem, não largam o certo. Isso é sinal de corrupção, de ganância, isso é sinal de morte. E agora, por Deus e através de Deus, é possível a vitória sobre o choro, sobre a tristeza, sobre nós. A nuvem que cobre a nossa cabeça, a nuvem de morte. E como é que continua dizendo? Eu tenho a linguagem de hoje. Ele, Deus, enxugará as lágrimas dos olhos de todos, fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. É Deus que vai enxugar a lágrima de nosso olho. Agora, todo o texto do Antigo Testamento ele deve ser ouvido e lido na perspectiva do Novo Testamento. Quem é que enxuga a lágrima de nosso olho? Senão o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Existe possibilidade de mudança dessa nuvem de tristeza, de choro, esses sinais de morte? Existe a possibilidade. E essa possibilidade se dá por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve fisicamente entre nós. Ele partiu, mas ele disse: eis que deixo convosco aquele que enxuga a lágrima, que também é chamado de Consolador, aquele que nos consola, o Espírito Santo. Agora, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Não se engane, se quer mudar, se quer deixar de lado os sinais de morte, colocar os sinais de vida, não existe outra possibilidade a não ser por meio de Jesus, porque Ele é a nossa única alternativa, a única salvação do mundo é Jesus Cristo. Agora diz ali uma palavra um pouco estranha, fala de vergonha. Ele vai nos consolar e vai tirar a nossa vergonha. Eu lembro muito do pastor Sérgio Schaefer, que teve esses dias atrás aqui conosco, porque eu sinto vergonha, confesso a vocês, eu sinto muitas vezes vergonha. Vergonha por quê? Porque nós enxergamos tanta coisa ruim à nossa volta, tantas situações, tantos sinais de morte. Eu lembro do pastor Sérgio que ele disse: e a gente fica assim, ou a gente fica calado. Muitas vezes você vê uma coisa errada ali do teu lado e você tem a possibilidade de fazer
diferente de falar e você fica parado e mudo. Para mim, eu sinto vergonha, porque muitas coisas erradas que existem em nossa cidade, em nosso país, são de responsabilidade minha como pessoa, são responsabilidade nossa como comunidade. E Deus está dizendo: olha, não desista, não deixe a luz, não deixe a vela apagar, continue atento, porque Ele te consola, Ele te anima e você pode ir adiante. Agora, a última frase desse versículo ali, eu acho que é desse versículo, não tem assim separado, diz: o Senhor falou. Isso é a palavra de Deus, isso é a promessa, isso é a profecia que veio de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E a última palavra que nós lemos, que é a palavra de Jó, que diz: para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Então esses sinais de morte, eles podem ser superados por meio de Jesus. E o último versículo: naquele dia todos, novamente todos, sem limitações, todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele, Ele nos salvou, Ele é o Senhor, nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque Ele nos socorreu. Nós como cristãos, nós podemos ter plena certeza de que esse Deus age no presente, age neste mundo, e age por meio de ti e por mim. E se a nossa fé ela vacila, basta olhar para trás, olha para a história, para a tua história, olha para a história do povo de Deus, e veja que esse Deus nunca desamparou, esse Deus nunca deixou na mão ninguém, sempre socorreu e sempre ajudou. E agora não adianta ficar aqui olhando para trás, nós temos que olhar para frente. E olhar para frente significa: eu choro, chora, mas lembra que tem um Consolador, e esse não só te consola, como ele te dá ânimo, te dá coragem. Para quê? Para colocar sinais de vida neste mundo. E isso é uma tarefa fácil? Assim eu termino. É uma tarefa fácil? De forma alguma. Uma palavra que todos vocês vão lembrar: Salmo 23: preparas para mim uma mesa, um banquete, na presença dos meus adversários, inimigos. O cristão, ele tem inimigos, ele tem adversários. Tu, Senhor, me recebes como teu convidado de honra, e enches o meu cálice até que ele transborde. Que Deus encha a tua vida mais e mais de bênçãos, de tal forma que você transborde, que você não fique sempre no limite, mas que a tua vida cheia de graça acabe contagiando, acabe fazendo uma grande influência ali onde você está e onde Deus quer que você esteja. A nós compete querer e fazer. O abençoar vem. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém.